Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula de geografia. Estão preparados? Espero que sim. O nosso tema é bastante fácil, mas prestem bastante atenção, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre hidrografia, que tem a ver com água, porque a palavra hidrografia, hidro significa água. O que é que estuda a hidrografia? Estuda as águas de um determinado espaço geográfico, incluindo oceanos, mares, geleiras, água do subsolo, lagos, água da atmosfera e rios. Nós temos na hidrografia brasileira, representada aí nesse mapa, o mapa do Brasil, essas linhas azuis que vocês estão vendo aí no mapa é justamente os nossos rios. Aí diz que a hidrografia do Brasil é extensa, além de apresentar grande volume de água. As chuvas são as grandes responsáveis pela alimentação das águas dos rios brasileiros. Vejam também nesse mapa, no lado direito da imagem, essa parte azul, é o nosso Oceano Atlântico, que é o oceano que banha a costa brasileira. Toda essa área que recebe o Oceano Atlântico, esse contorno aí do nosso país, do lado direito da imagem, é chamado de costa brasileira. E as cidades que estão nessa região são chamadas de cidades litorâneas, que é, por exemplo, algumas cidades que nós conhecemos bastante, que é Recife, Olinda, Paulista, são cidades litorâneas. Litoral. Litoral é a faixa de terra que abrange a costa, até onde é possível ver as marés baixa e alta. Uma parte bem conhecida por nós, não é? Essa imagem é bem conhecida por nós. A praia é o depósito de areia e clastos, que são aquelas pedrinhas e rochas, e conchas, geralmente bem selecionados e laminados, que são formados na zona litorânea pela ação das ondas e das correntes marítimas. O mar é um corpo de água salgada menor do que um oceano. E por falar em oceano, ele é uma grande extensão de água salgada que contorna os continentes. Esse aí é um mapa mundi, onde está mostrando todos os oceanos do nosso planeta, que é o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico que eu falei agora, o Oceano Índico e os oceanos que estão nas regiões mais frias do nosso planeta, que é o lá em cima, que é o Oceano Glacial Ártico, e o abaixo, que é o Oceano Glacial Antártico. Os rios. O rio é um curso de água que é alimentado por água de nascente. O rio tem água doce. A nascente, gente, é onde o rio começa, onde ele nasce, o próprio nome já lembra isso. E o curso de água é justamente o caminho que o rio percorre. O tamanho de um rio pode variar. O rio ele pode passar por cidades, cortar cidades, como ele pode passar de estado para o outro, como é o caso desse rio aí, que é o Rio São Francisco, o rio mais importante da região Nordeste. Aí diz também que ele vai em direção ao mar ou a outro rio. O rio ele segue um caminho. Em algum momento ele vai terminar, vai ser o fim desse rio. E pode ser ele desaguando em outro rio ou no mar. Um riacho são rios pequenos. É bom lembrar o seguinte com relação aos rios. Os rios brasileiros, grandes rios brasileiros, eles têm uma queda d'água. Queda d'água quer dizer que eles têm uma altura. E dessa altura é importante para gerar energia elétrica, porque é onde se constrói hidrelétricas, que são usinas que produzem energia elétrica através da força das águas. Continuando, o lago.
Assim como o rio é uma água que não é parada, ela segue um curso, ela não tem as ondas como é o mar, que é uma água salgada, mas ela vai seguindo, ela não é uma água parada. Já o lago, ele é uma água parada, que geralmente ele é doce, água doce, mas também existem lagos de água salgada, como também existem os lagos artificiais, que foram construídos, foram criados. O afluente está relacionado a um rio. Ele é um rio menor, que ele deságua em um rio maior. Ele encontra com um rio maior. É muito importante os afluentes para os grandes rios. Por exemplo, o Rio São Francisco, ele recebe água de vários afluentes, como por exemplo, e de riachos também, de rios menores, de riachos, como por exemplo, até numa música muito conhecida de Luiz Gonzaga, que ele diz, o rio Pajeú vai desaguar no São Francisco. Quer dizer, o rio Pajeú, o riacho do navio corre para o Pajeú. Riacho do navio é um nome também é um nome de um riacho. E o riacho do navio, ele vai para o rio Pajeú, que também que são afluentes do Rio São Francisco. E o Rio São Francisco vai correr para o meio do mar, porque o Rio São Francisco ele vai seguir o seu curso e ele vai desaguar, as águas dele vão chegar até o Oceano Atlântico, que diz aí na música que é o mar. E o mar, aqui para o nosso país, é justamente as águas do Oceano Atlântico. E aí, continuando sobre essa imagem, observem que tem um rio menor vindo na direção de cima da imagem, que ele está encontrando com um rio maior. Ele também pode desaguar no mar ou no lago. Tem a água também da atmosfera, que está acima de nós. Essa imagem é bastante vista e estudada quando estamos estudando o ciclo da água. Quando a água sobe, o vapor de água, a água no seu estado de vapor, depois que passa por algumas transformações lá na atmosfera, ela vai condensar essa água e vai virar novamente a água no seu estado líquido. Então, essa água que está na atmosfera, representada em forma de vapor ou de água, também faz parte da nossa hidrografia. Água do subsolo, que já está abaixo de nós. É água que consegue ser armazenada pelo solo quando nele se infiltra, ou seja, a água se infiltra no solo, fica armazenada lá embaixo no subsolo, que é uma parte que está abaixo do solo, que é onde a gente pisa. Ele está localizado nos lençóis freáticos. Lençóis freáticos é justamente essa parte que está aí mostrando na imagem. Estão vendo essa parte azul? Tem a parte verde, esse gramado, abaixo dele, que está o subsolo. Essa parte azul é os lençóis freáticos, é onde fica armazenada a água que infiltra até essa parte. E tem também outra coisa nessa imagem, que é um poço artesiano, que é o poço que ele foi construído para retirar a água dos lençóis freáticos. Por isso que eles cavam um poço bem profundo, que é para poder chegar até os lençóis freáticos que estão lá no subsolo, está bem fundo. E a geleira, gente, que nós não temos aqui em nosso país, porque as geleiras estão nas regiões mais frias, como eu tinha mostrado ali no começo no mapa, nas regiões do Polo Norte e Sul. A geleira, ela é uma massa de gelo grande e duradoura, formada nas regiões continentais, as regiões mais frias do nosso planeta. Depois vocês podem ir voltando novamente para ver direitinho as imagens, escutar novamente o que eu estou explicando sobre cada uma dessas imagens, certo? Mas por hoje é só. São essas as imagens, são esses os tipos de hidrografia que nós precisamos estudar. Estudem bastante, mas também aproveitem o dia de vocês para preencher com coisas também interessantes, tanto quanto estudar, certo? Beijo da tia Angélica e até a próxima!